Sociedade em conta de participação é um tipo societário previsto no Código Civil Brasileiro e é um excelente instrumento para você, empresário, captar investidores para o seu negócio, ou para você, investidor, aplicar seus recursos em um determinado negócio, em uma empresa, sem exacerbar o risco ao seu patrimônio individual. Sociedade em conta de participação, ou SCP, é o tema desse vídeo. Eu sou Edmilson Patrocínio de Souza e nós estamos conectados por afinidades contábeis. Antes de começar o nosso bate-papo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação de nossas atualizações. SCP é o tipo societário previsto nos artigos 991 a 996 do Código Civil Brasileiro, que dispensa o registro tanto em junta comercial quanto em cartório. Isso mesmo, SCP não precisa de registro nem na junta comercial nem no cartório. Inclusive, o Código Civil diz que a SCP pode ser provada por qualquer meio. Porém, fique atento, porque é indispensável o cadastro da SCP no CNPJ, no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, junto à Receita Federal do Brasil. SCP é constituída por dois tipos de sócios: um sócio ostensivo e um ou mais sócios participantes. O sócio ostensivo é quem se obriga perante terceiros, sendo que os sócios participantes se obrigam apenas diante do sócio ostensivo. Portanto, quem aparece nas transações com fornecedores, com clientes, quem é o empregador dos funcionários, é o sócio ostensivo, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Como os sócios participantes não aparecem nessas transações com terceiros, o seu patrimônio está protegido. Ou seja, o risco que o sócio participante corre é o risco do capital que ele aporta na SCP. Pois quem vai aparecer como comprador junto ao fornecedor não é a SCP, é o sócio ostensivo. Um importante aspecto contábil da SCP é que tanto o sócio ostensivo quanto o sócio ou os sócios participantes são investidores na SCP, portanto, a SCP é a investida. Assim, a SCP irá apurar tanto receita quanto despesas e custos operacionais e, portanto, um resultado, lucro ou prejuízo operacional. Por sua vez, os investidores, sócio ostensivo e sócio ou sócios participantes, irão apurar o resultado da equivalência patrimonial sobre a SCP. É indiscutível que o sócio ostensivo deva apurar resultado de equivalência patrimonial no seu balanço individual e deva consolidar a SCP nas suas demonstrações financeiras consolidadas. Já os sócios participantes irão apurar um resultado de equivalência patrimonial sobre a SCP se eles tiverem influência significativa sobre a SCP. Senão, o investimento na SCP deve ser avaliado pelo método do custo. A esse respeito, é importante verificar o CPC 18, o CPC 36 e, no caso de pequenas e médias empresas, verificar o CPC PME. Para melhor entendermos esse aspecto contábil, vejamos o caso de um grupo empresarial que atua no segmento de incorporação imobiliária. A empresa EI, Empreendimentos Imobiliários Limitada, atua no segmento de incorporação imobiliária e operacionaliza seus empreendimentos por intermédio de SPE. Atualmente, ela tem investimentos na Costa do Dedê SPE Eireli, na Marisol SPE Eireli e na Campo Lindo SPE Eireli. Para viabilizar o empreendimento da Campo Lindo SPE Eireli, ela contactou 3 investidores e formou com eles uma SCP, a SCP Campo Lindo, no qual a Campo Lindo SPE Eireli é a sócia ostensiva e os investidores A, B e N são os sócios participantes.
Nesse caso, tanto as receitas da venda dos imóveis do empreendimento, quanto os custos da obra e da incorporação imobiliária serão registrados na contabilidade da SCP Campo Lindo. Ainda que as notas fiscais tenham sido emitidas em nome da Campo Lindo SPE Eireli, porque é a SPE quem aparece nas transações com terceiros. Porém, essas notas fiscais, esses documentos devem ser registrados contabilmente na SCP para que a SCP possa apurar o lucro e fazer o pagamento da distribuição desse lucro para os seus sócios, a sócia ostensiva Campo Lindo e os sócios participantes, investidor A, B e N. Um outro aspecto que torna relevante manter segregada a escrituração contábil da SCP dos assentamentos contábeis do sócio ostensivo é que a Receita Federal Brasileira exige que a SCP apresente a sua própria escrituração contábil fiscal, ou seja, para cada SCP deve ser apresentada uma SF. Nesse ponto, eu quero alertar para que você não caia em dois erros muito comuns. Primeiro, a SCP é uma outra empresa, não é um departamento do sócio ostensivo. No nosso exemplo, a SCP não é um departamento da SPE. Então, no sistema de gestão integrada desse grupo de empresas, deverá haver uma empresa cadastrada no sistema para EI Empreendimentos Imobiliários Limitada, uma outra empresa cadastrada para a SPE Campo Lindo e uma outra empresa cadastrada para a SCP Campo Lindo. Já vi situações em que a SCP é cadastrada no sistema como se ela fosse um centro de custos do sócio ostensivo. Isso gera vários problemas. Como eu já disse, inclusive no momento de fazer a SF da SCP, você terá dificuldades. Então, a SCP é uma outra empresa e deve ser assim cadastrada no seu ERP. Um outro erro que com o qual eu também me deparo muito são aqueles casos em que se configura os documentos de constituição da SCP como se ela fosse uma investidora na SPE. Observe que a SPE Campo Lindo é que é a investidora na SCP Campo Lindo e não o contrário, não é a SCP Campo Lindo que é investidora na SPE Campo Lindo. Então, cuidado, não caia nessas duas armadilhas muito comuns. E você? Também trabalha com SCP? No seu grupo empresarial vocês já usaram SCP? Teve alguma dúvida relacionada à contabilização? Teve alguma dificuldade? Eu vou gostar muito de receber os seus comentários. Deixe os seus comentários aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse vídeo, recomende-o a essa pessoa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber a notificação de novas atualizações.